pessoal, tudo bem? Hoje eu vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula, que é o nosso Google Class, a aula que aconteceu no Centro de Mídias no dia 27/7, que foi segunda-feira agora, tá? Eu sei que foi feriado aqui em São José, porém as aulas no aplicativo estão acontecendo normalmente porque em São Paulo, correto? Então, vou colocar normalmente para vocês, tá? Lembrando que tem uma avaliação de Química, que é a nossa avaliação do segundo bimestre, já está no Google Class desde a semana passada. Eu peço para aqueles que ainda não fez a devolutiva para mim, que façam até sexta-feira agora, que é o fechamento do segundo bimestre, ok? Então, vamos lá. Nessa aula, a professora fez um resumo das ligações químicas, né? Então, durante as últimas semanas, ela falou pra gente de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, certo? Então, ela fez um resumo aí. Então, é o que eu vou fazer aqui pra vocês, tá? O que são as ligações químicas e qual que é a finalidade das ligações químicas, né? Então, a ligação química, que são as três, tanto ligação iônica, covalente como metálica, ela é explicada, né? Elas, né, no caso, são explicadas por uma teoria, que é a teoria do octeto, né? Então, ó, elas são explicadas pela teoria do octeto, que tem a função, né, ou o objetivo dos átomos buscarem a estabilidade. Por que estabilidade, professora? Porque eles querem ser semelhantes aos gases nobres da tabela periódica. Buscar a estabilidade pela regra ou teoria do octeto é ficar com 8 elétrons na camada de valência, e no caso, se for o hidrogênio, com 2 elétrons, tudo bem? Então, essa é o principal objetivo das ligações químicas. Pela teoria do octeto, buscar estabilidade, ficando semelhante aos gases nobres, com 8 elétrons aí na camada de valência. Como eu disse, existe 3 tipos de ligação. A ligação iônica, no caso, vai acontecer a transferência de elétrons. Então, sempre aquele que tiver menor quantidade de elétrons, ele vai transferir para aquele que tiver maior quantidade de elétrons, até ele atingir a regra do octeto, ficando com 8 elétrons aí e se tornando estável, tá? Quem que faz a ligação iônica? Sempre é o metal com o ametal, ou também a gente conhece como não metal, certo? Então, são as famílias 1A, 2A e 3A da tabela periódica, com as famílias 5A, 6A e 7A da tabela periódica. As primeiras transferem elétron para as últimas até elas atingirem a regra do octeto. Um exemplo muito comum é o nosso sal de cozinha, que é o NaCl. O Na faz parte da família 1A, ele é um metal, né? Ele vai perder esse elétronzinho dele, transferindo para o cloro, que faz parte da família 7A da tabela periódica, ele é um ametal, tá? Então, é por transferência de elétron que acontece a ligação iônica. Enquanto que a ligação covalente acontece por compartilhamento de elétrons, né? Então, os 2 ou 3 átomos que estiverem fazendo a ligação, entre eles compartilham elétrons até atingir a estabilidade, ficando com 8 elétrons na camada de valência, que é a regrinha do octeto, tá? Na ligação covalente, quem que vai fazer parte? Sempre hidrogênio com hidrogênio, ou o hidrogênio com o ametal, ou ametal com ametal, ou seja, o finalzinho da tabela periódica, né? Então, é a família 5A, 6A e 7A que vão compartilhar elétron entre si até atingir a regra do octeto, ou o hidrogênio com essas famílias, ok? Um exemplo muito comum das ligações químicas covalentes é o nosso ácido clorídrico, né? O ácido do nosso estômago, HCl, né? O hidrogênio, ele não faz parte de nenhuma família da tabela periódica, ele fica lá em cima da família 1A, porém ele não faz parte de nenhuma família, certo? O hidrogênio, ele tem de seguir a regrinha do octeto, imitando o gás nobre, que é o gás hélio, tá? Que o gás hélio faz parte dos gases nobres e ele fica estável com 2 eletronzinhos só na primeira camada, que é a camada de valência dele. Então, o hidrogênio vai imitar esse gás nobre, tá? Por isso que ele fica estável com 2 elétrons. O restante vai ficar estável com 8 elétrons, tudo bem? Então, ó, o hidrogênio tem um elétronzinho, o cloro, que faz parte da família 7A, ele é um ametal, para chegar a 8 precisa de 1, é o único que o hidrogênio tem. Então, um compartilha com o outro,
né, formando aí a ligação covalente. Tudo bem? A outro tipo de ligação que ela comentou com a gente é a ligação metálica, né? Que vai acontecer o quê? Tem um mar de elétrons, enquanto que na ligação iônica vai acontecer a transferência de elétron e formar íons, na ligação covalente vai acontecer o compartilhamento de elétrons e formar moléculas, na ligação metálica a gente tem um mar de elétrons, né? Então, normalmente são só metais, né, que fazem esse tipo de ligação, e a gente tem um mar de elétrons e sempre vai acontecer com os íons positivos. São as nossas ligas metálicas. Então, eu tenho um monte de metais, esses metais entre si, aí acontece o compartilhamento ou entre os elétrons entre si, tá? Então, vai ficar vários eletronzinhos aqui dentro. Normalmente, esses metais fazem parte da mesma família, posso ser só sódio, posso ser outros metais presentes lá na família 1A, 2A e 3A, certo? Eles formam aí as ligas metálicas, também pode ser uma liga metálica de ouro, né? O que acontece? Tenho vários átomozinhos de ouro, são vários metais, esses metais perdem os seus elétrons e esses elétrons vai para o outro ouro, né? Então, normalmente, o que vai acontecer? Um monte de metal com um monte de elétrons livres. Essa daí é a nossa ligação metálica, tudo bem? Uma coisa que a professora comentou com vocês e que eu acho importante a gente comentar aqui também, né, é que entre os 3 tipos de ligações químicas, né, que é a ligação aí iônica, ligação metálica e ligação covalente. Nos compostos iônicos, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são altos, pois os cátions e os ânions da ligação estão fortemente atraídos, né? Então, ó, toda ligação iônica, ponto de fusão, ponto de ebulição são altos, enquanto que na ligação covalente, que vai formar moléculas, o ponto de fusão e de ebulição são baixos, e na ligação metálica, o ponto de fusão e de ebulição são elevadíssimos, tá? Pois a nuvem de elétrons permite uma forte atração aí entre os átomos. Então, na iônica é alto, na covalente é baixo e na metálica são elevadíssimos, maior que o iônico, tudo bem? O estado físico dos compostos iônicos são sólidos, enquanto que nos compostos covalente pode ser sólido, líquido ou gasoso, e nos compostos metálico são sólido, com exceção do mercúrio, que é um metal líquido, tá? Como acontece a condutividade elétrica, a corrente elétrica entre eles? Nos compostos iônicos, acontecem apenas quando eles estão diluídos em água, quando eles estão em meio aquoso, tá? Então, nas substâncias iônicas, se elas forem diluídas em água, acontece a passagem de corrente elétrica. Enquanto que na covalente, não tem corrente elétrica, tá? Nos compostos moleculares, que é a formação através da ligação covalente, não tem passagem de corrente elétrica. E na ligação metálica, tem muita passagem de corrente elétrica, por causa dos elétrons livres, né? Por causa da nuvem de elétrons livres entre as 3 ligações, a ligação metálica é o melhor condutor de eletricidade. Tudo bem? Cristalização. Nos compostos iônicos, por causa da força que tem aí as moléculas, os átomos, né, no caso, por causa da força de atração entre esses íons, eles vão formar cristais. Enquanto que nos moleculares, né, eles têm baixa atração entre as moléculas, então formam aí só cristais. Ó, no iônico, cristais iônicos, por exemplo, nosso sal de cozinha. Nas moleculares, cristais moleculares, e no metálico, cristais metálicos, tá? Como que é a solubilidade deles? Eles são solúveis ou não solúveis, né? Eles conseguem se dissolver ou não dissolver? Nos compostos iônicos, eles são solúveis em águas e são solúveis em substâncias polares, tá? Nos compostos molecular, eles
segue a lei dos semelhantes. O que significa isso, professor? Se é uma substância polar, eles vai ser dissolvido em uma outra substância polar. Se for apolar, eles vão ser dissolvidos em uma outra substância apolar, tá? Por isso que semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? E nos compostos metálicos, as ligas metálicas são solúveis? Não, elas não são solúveis. Elas não conseguem dissolver, tá? Então, elas são insolúveis. Observação: os compostos iônicos, eles são duros e frágeis, enquanto que os compostos covalentes, alguns sublimam, como aquela bolinha de naftalina para matar barata, sabe? Ou seja, passa do estado sólido direto para o gasoso, pulando o estado líquido, tá? Por isso que sublimam. E nas ligações metálicas, as ligas metálicas possuem as mesmas propriedades que os metais, ou seja, eles têm brilho, eles são maleáveis e eles formam a ductibilidade. Maleáveis porque a gente consegue fazer com as ligas metálicas lâminas de metal, por exemplo, né? Uma lâmina de ouro é porque eles são maleáveis, tá? Eu consigo, esse metal, a gente consegue movimentar ele sem quebrar, certo? E a ductibilidade é a característica das ligas metálicas de ser transformado em fios, por exemplo, o fio de cobre. Ele é uma liga metálica e aí tem essa característica ductibilidade, ser transformado aí em fio, tá bom? Então, isso também foi um pouquinho que a professora falou para vocês, que eu também acho importante, né? E aqui, ó, eu coloquei lá no Google Class alguns exercícios, tá? E eu trouxe aqui para vocês pra gente poderem resolver junto, né? Deixa eu ver se tá aparecendo certinho. Então, olha só, o primeiro exercício que eu coloquei lá e que foi o que ela comentou na aula, tá? Foi o seguinte: as ligações químicas predominantes entre os átomos dos compostos, que é o NO2, o NH3 e o CUI, são respectivamente de qual tipo de ligação que a gente está falando aí? É só vocês analisarem o seguinte: a família desses elementos na tabela periódica. Normalmente, quando cai um exercício desse em prova, sempre no final da prova, no vestibular ou em outra situação, sempre vai ter uma tabela periódica, porque vocês não são obrigados, ninguém é obrigado a decorar a tabela periódica, tá? Com o passar do tempo, a gente vai se familiarizando com os elementos principais, oxigênio, nitrogênio, né? Hidrogênio, sódio, carbono, cloro. Então, a gente vai pegando aí e guardando, né, as famílias com que ele pertence, mas ninguém é obrigado aí a guardar a tabela periódica, tá? Então, normalmente sempre tem um exercício, sempre na lista de exercícios, sempre vai ter a tabela periódica ou eles vão indicar qual família faz parte o átomo, tudo bem? Então, se a gente olhar aqui, ó, o primeira molequinha, NO2. Primeira coisa que eu tenho que saber é saber qual família da tabela periódica faz parte o nitrogênio e o oxigênio, para mim descobrir se ele é um metal ou um ametal, tá? Antes da gente descobrir as famílias dele, vamos lembrar aqui, ó, quem que faz a ligação iônica? Sempre metal com hidrogênio, metal com ametal, ou seja, família 1A, 2A e 3A, na ligação iônica vai transferir para os ametais, que é a família 5A, 6A e 7A, ou seja, família 1A, 2A, 3A, perde esses elétrons para a família 5A, 6A e 7A. Essa é a ligação iônica, tá? E os metais, que é a família 1A, 2A e 3A, com um elemento de hidrogênio, tá bom? Então, essa é a ligação iônica. E na covalente, sempre vai acontecer com os ametais, que também a gente chama de não metais. Ou seja, família 5A, 6A e 7A. Então, esses elementos aqui pode fazer a ligação entre si, seja com ele mesmo ou com o seu outro companheiro, que faz parte dos ametais, tá? Ou hidrogênio com hidrogênio. Então, ó, ametal com ametal, ametal com o elemento de hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio, tudo bem? Então, vamos lá. Se eu olhar na tabela periódica, o nitrogênio, ele é um ametal, ou a gente chama também de não metal. Por quê, professora? Porque o nitrogênio tá aqui, ó, tá na família 5A.
certo? Se eu olhar o oxigênio também é um ametal. Por quê? Porque o oxigênio é seu vizinho, né? Ó, faz parte da família 6A. Então, se eu tenho ametal com ametal, né? Ó, 5A e 6A, que tipo de ligação vai fazer? Só pode fazer a covalente. Porque, ó, ametal com ametal, eu tenho ligação covalente, certo? E o NH3? O nitrogênio faz parte da família 5A, opa, então é um ametal, e o hidrogênio não faz parte de nenhuma família, tá? Ele tá em cima aqui da família 1A, porém ele não pertence a nenhuma família. Então, o que que acontece? Ele tem um elétronzinho só, tá? Se ele tem um elétronzinho, lembra que sempre o hidrogênio, ele fica estável com 2 elétrons. Por quê? Porque ele imita aqui, ó, o gás hélio, tudo bem? Então, eu tenho um ametal com o elemento de hidrogênio. É só a gente olhar aqui, ó. Ametal com hidrogênio, ele também faz ligação covalente, tá? Aqui, CuI. Se a gente olhar o cobre, que é o Cu, ele faz parte do meinho da tabela periódica. Ele é um metal. Todos esses elementos aqui, ó, são metais, a gente chama metais de transição, tá? Ele faz parte da família aqui, no caso, 1B, mas eu sei a principal característica é que ele é um metal, certo? Então, ele é um metal, faz parte da família 1B, aqui eu coloquei metal de transição. E o iodo? O iodo, ele tá aqui, ó, no finalzinho da tabela periódica, a família dos halogênios, né, que é a família 7A. O iodo, se ele faz parte da família 7A, ele é um ametal. Se ele é um ametal aí, então a gente olha, eu tenho metal com ametal. Metal com ametal, então só pode ser ligação iônica, tá? Então, eu tenho covalente, covalente iônica. Qual alternativa vai ser? A B, covalente, covalente iônica. Tudo bem? Olha só o segundo exercício que ela colocou pra gente. Como podemos identificar aí um composto iônico, né? Então, ela quer saber um composto iônico na tabela abaixo. Aí, ela deu as substâncias, açúcar, etanol, cloreto de sódio, butano e octano, tá? Para mim identificar aí que composto, né? Como que eu sei que vai ser iônico ou não? Primeiro, eu vou olhar aqui, ó, ela deu uma molécula de cada um. Praticamente, ó, no açúcar, no butano, no octano e no etanol, a gente tem carbono e hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono e hidrogênio, e aqui eu tenho carbono e oxigênio. Se eu olhar aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono e hidrogênio, que não faz parte de nenhuma família, carbono e hidrogênio, ou seja, o final da tabela periódica com o elemento hidrogênio. Eu tô falando mais de ametais. E ametais não fazem compostos iônicos, faz compostos moleculares, a maioria dele, tá? Mas o que ela deu para vocês identificar aí, ó, são as substâncias, né? Se eles estão no estado físico sólido, líquido, gasoso, né? E essa é a principal característica que a gente vai conseguir identificar. Para isso, tem que lembrar aquilo que eu li lá no livro, né? Para ser um composto iônico, a principal característica dos compostos iônicos, como eu coloquei aqui, ó, todos eles são sólidos, tá? Então, todos os compostos iônicos são sólidos. Qual que são sólidos aqui, ó? Só o NaCl. O NaCl, se eu olhar, esse faz parte da família 1A, então ele é um metal, e esse daqui faz parte da família 7A, então ele é um ametal. E a ligação entre metal e ametal só pode ser iônica, tá? Então, esse daqui que é a resposta correta. Tudo bem? O NaCl, que é o mais famoso entre eles aí, tá? Exercício 3. Ela colocou assim pra gente, como que nós podemos explicar aí os estados físicos, então, dessas substâncias? No estado físico delas, a 25 graus Celsius, por que que ela é sólida, por que que ela é líquida ou por que que ela é um gasoso? Vamos pensar na primeira substância aí, ó, o açúcar. Para vocês conseguirem identificar, faz esse tipo de tabelinha, tá?
Ó, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Temperatura de fusão é a transformação de sólido para o líquido, enquanto que a temperatura de ebulição é a transformação de líquido para gasoso. Então, antes dessa transformação, as substâncias são totalmente sólidas, certo? Depois que teve a transformação de sólido para líquido, elas são totalmente ou líquidas, né? E depois que teve a transformação de líquido para gasoso, elas são totalmente gasosas, tá? Então, aqui, ó, nesses dois patamares, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, é onde está ocorrendo a transformação. Lembrando que temperatura de fusão é quando acontece aí a transformação de sólido para líquido, certo? Enquanto que a temperatura de ebulição é quando está acontecendo aí a transformação de líquido para o vapor, que é o gasoso, tá bom? Então, antes são sólidos, depois são gasosos e intermediários aí são líquidos, tudo bem? Se eu pensar o açúcar, ela fala o seguinte, que a temperatura de fusão do açúcar é 185 graus, certo? Enquanto que a sua temperatura de ebulição, 250 graus. Ele pergunta, a 25 graus Celsius, qual que é o estado físico do gasoso? 25 graus Celsius não pode estar depois do 250, porque é bem menor. Não pode estar entre 185 e entre 250, porque ele é bem menor. Ou seja, 25 graus Celsius está antes de 185. Então, ele só pode estar o quê? Numa substância sólida, certo? Olha só o etanol. O etanol, ela fala que a temperatura de fusão é menos 114, certo? E a de ebulição é 78,5, lá na tabela, certo? Ele fala, a 25 graus Celsius, qual que é o estado físico desse etanol? Vamos supor, eu posso pôr 25 graus Celsius antes do menos 114? Não, porque ele é maior que menos 114. Primeiro vem os números negativos, 0, depois os números positivos, certo? Então, ele é maior que menos 114. Eu posso pôr ele depois de 78,5? Não, porque ele é menor. Então, ele vai ficar aqui no meio, ó. Ele é uma substância líquida, por isso que ela colocou líquido na tabela, tudo bem? Olha só o NaCl, que é o nosso composto iônico, né? Então, o NaCl aí, ele fala que o cloreto de sódio, ele tem uma temperatura de fusão de 801 e uma temperatura de ebulição de 1401, a 25 graus Celsius. Qual é o estado físico dele? Se eu pôr 25 graus Celsius, não posso pôr depois de 1400, porque é bem menor. Não posso pôr depois de 801, porque é bem menor, ou seja, só posso pôr antes de 801, né? Então, ele é uma substância sólida, tudo bem? Olha o butano, né, que é um gás. Ele é a sua temperatura de fusão menos 135, enquanto que a de ebulição 0,48, né? Posso pôr 25 graus Celsius, que é a pergunta, né? 25 graus Celsius, que estado físico que ele tá? Posso pôr antes de menos 135? Não, porque é maior. Eu posso pôr, então, intermediária aqui, ó, entre menos 135 e 0,48? Não, porque ele é maior do que 0,48. Então, ele só pode ser o quê? Uma substância gasosa, certo? E o octano diz na tabela que é líquido. Vamos ver? Temperatura de fusão menos 57, enquanto que a de ebulição 126. Os 25 graus Celsius vai caber aonde? Antes do menos 57? Não, porque é maior. Depois do 126? Não, porque é menor. Então, vai ser intermediário, ele é uma substância líquida, tá? Então, é assim que a gente consegue identificar os estados físicos da substância, tudo bem? Olha só o exercício 4, falou o seguinte, a palha de aço, que no caso é o nosso bombril, é um material de baixo custo e ele tem uma vida útil pequena, porque depois que a gente molha o bombril, logo ele oxida e enferruja, certo? Utiliza para lavar louças e é um emaranhado de fios leves e finos que servem para remoção por atrito de resíduos aderido aos objetos, tá? Então, a propriedade
propriedade do aço, que no caso é esse bombril, que justifica o seu aspecto físico descrito no texto é ductibilidade, maleabilidade, condutibilidade elétrica, densidade baixa, condutibilidade térmica, tá? Ductibilidade é a mesma coisa que ductilidade, ok? Lembra que eu comentei com vocês que as ligas metálicas a gente consegue fazer lâminas, né? Ou nós conseguimos fazer fios, né? Então, ductibilidade é a característica dos metais de ser transformado em fios. No caso aqui, o bombril é uma palha de ferro, né? Um metal ferro que ele é transformado em fio, um emaranhado de fios. Um outro exemplo, a gente tem os fios de cobre, que é uma liga metálica também. E maleabilidade é a característica deles de ser transformado em lâminas finas, no caso, né? Mas um próprio exercício já deu, emaranhado de fios. Então, a alternativa correta aí, essa é a principal propriedade desse aço, tá bom? O exercício 5 eu coloquei lá por conta, tá? Que ela não tinha colocado esse na aula, mas é um resumo de todas as ligações. E eu coloquei o seguinte: faça a correspondência correta entre as frases da coluna A e o tipo de ligação da coluna 2. Ou as frases da coluna 1 e o tipo de ligação da coluna 2. Então, o A. Qual é o tipo de ligação que ocorre entre átomos de Na, que é um átomo de sódio, tá? Se a gente olhar na tabela periódica, o átomo de sódio faz parte da família 1A. Então, os dois elementos entre átomos de sódio, os dois eu sei que faz parte da família 1A, vai ser metal, metal. Ligação que ocorre entre metais só pode ser ligação metálica, né? Lembra lá no desenho, tem um monte de metais, esses metais perdem os seus elétrons e fica uma nuvem de elétrons aí. Então, essa daí só pode ser uma ligação metálica. Então, na hora que vocês forem ligar lá ou responder de outra maneira, coloco o A, que vai ser para qual? Pro 3 aqui, ó, certo? Depois, o B, qual que ocorre ali, como que é o nome, né, no caso da ligação, que ocorre entre os átomos de cloro, entre átomos de cloro. Então, eu tenho 2 cloro. Sei que o cloro faz parte da família 7A, da tabela periódica, portanto, os dois são não metais, que no caso é ametal, ametal. Se eu tenho ligação entre ametal com ametal, então eu tenho ligação covalente. Só que aí no exercício fala que tipo de ligação ele faz? Simples, dupla ou tripla? Se for simples, vai ser um risquinho só. Se for dupla, 2. E se for tripla, 3. Certo? Então, ó, só pensar no seguinte, eu tenho 2 cloro. Cada cloro faz parte da família 7A, portanto, tem 7 elétrons na camada de valência. Para chegar à regrinha do octeto, ficando estável com 8, quantos compartilhamentos ele tem que fazer? Já que é covalente, então faz compartilhamento, certo? Então, eles têm 7. Para chegar a 8, precisa de um compartilhamento só. Então, eles fazem ligação covalente simples. Tá? Para fazer ligação covalente simples, então é um aqui, ó, o átomo de cloro faz ligação covalente simples, tudo bem? Olha o C. Qual o tipo de ligação que ocorre entre átomos de oxigênio? Se eu olhar na tabela periódica, os oxigênios faz parte da família 6A, portanto, são ametais. Opa, ametal com ametal, ligação covalente. Mas qual o tipo de ligação que eles vão fazer? É só pensar o seguinte, se cada um faz parte da família 6A, para chegar a 8 tem que fazer quantos compartilhamentos? Tem que fazer mais 2, né? Então, eu tenho 6 eletronzinhos para cada um. Para chegar a 8, eu vou compartilhar 2. Esse compartilha 1, depois compartilha mais 1. E o outro também. Esse vai compartilhar os seus 2 com o seu vizinho, o oxigênio, tá? Então, o tipo de ligação entre eles vai ser ligação dupla. Então, o átomo de oxigênio só pode fazer aí ligação dupla, certo? A letra D, entre átomos de nitrogênio. Nitrogênio na tabela periódica faz parte da família 5A. Então, é ametal, ametal.
ligação covalente. Que tipo de ligação? Se eles fazem parte da família 5A, para chegar a 8 tem que fazer quantos compartilhamentos? Tem que fazer mais 3. Então, eles vão compartilhar entre si 3 elétrons aí, cada um, ficando com 8, já que tinham 5, 6, 7 e 8. Então, é uma ligação tripla. Nitrogênio, então, só pode fazer ligação covalente tripla, tá? E o outro, qual é o tipo de ligação que acontece entre o NaCl? O Na na tabela periódica faz parte da família 1A, então já sei que é um metal, enquanto que o cloro na tabela periódica faz parte da família 7A, então ele é um ametal. Opa, metal com ametal só pode fazer ligação iônica, tá? Vai acontecer aí a transferência de elétron, aquele que tem menos vai transferir para aquele que tem mais, até ficar com 8. Então, se o cloro tem 7, para chegar a 8, ele vai precisar de 1. É o único que o sódio tem, né? Ficaria assim a ligação, ó. Transferência a gente representa por uma setinha, lembra? Tem o 7 com mais 1, 8. É o nosso sal de cozinha aí. Tudo bem? Então, esse aí foram os exercícios que eu coloquei. Eu peço que vocês resolvam novamente no caderno. Se tiver dúvidas, me pergunte lá no chat. Tudo bem? Até a próxima!